Vamos conversar um pouco sobre o primeiro passo para deixar de ser pobre. E quando falamos disso, normalmente começamos a pensar que precisamos trabalhar mais, precisamos estudar mais, ou de repente dar um golpe de sorte achando alguma coisa que ninguém está falando, né? E começando a vender, ou de repente uma onda que está chegando aí, né? Mas a verdade é que, por experiência própria, essa não é a primeira coisa que a gente precisa fazer para deixar de ser pobre, né? Porque eu passei por esse processo. Hoje eu ainda não sou rico, mas eu saí de uma situação de miséria, né? Que eu não tinha onde morar, não tinha o que comer, né? Minha família é muito humilde. E hoje em dia, graças a Deus, eu tô chegando aí numa classe média alta, né? Mas a primeira coisa que a gente precisa pensar não é esse monte de coisa óbvia que tá todo mundo falando, né? É que quando estamos nessa situação de ser pobre, não é só a conta bancária que é afetada, né? Com isso a gente começa a ter a autoestima afetada também, por quê? Você está numa situação que muitas das vezes você não consegue competir com as pessoas. E você desde pequeno é criado com isso, né? E isso vai mexendo com você. Então, quando você pensa numa oportunidade, você fica com medo de arriscar. Quando você recebe um trabalho que talvez vai virar a sua chave aí, você também fica com medo de ir, com medo de perder o que você já tem, fica com medo de arriscar. É, pensando no que você pode perder e sendo que você não tem nada para perder, né? Isso tá tudo aqui na cabeça, sabe? Porque a pobreza, ela não é só monetária, ela passa pra cabeça de certa forma, né? Então você começa a pôr um tanto de empecilho em cima disso por conta da sua autoestima. Porque simplesmente você se sente num nível inferior na sociedade. Até por conta, quando a gente fala sobre classes sociais, a gente vai pensar na classe baixa, que é mais pobre, e na classe alta, né? Normalmente quem tá numa classe mais alta, não tô falando que isso é geral, mas normalmente se refere ao pobre como uma classe mais baixa. A gente entende qual que é o significado disso, né? Sobre classes sociais, porém, isso afeta a gente de alguma forma, né? Então, se você é uma pessoa pobre e começa a seguir todos esses passos, se você trabalhar demais e ganhar muito dinheiro, se você dá um golpe de sorte e ganha muito dinheiro, qualquer coisa assim, você vai gastar. Porque você não sabe administrar aquilo também, você não aprendeu a administrar aquilo e a sua cabeça vai querer queimar aquele dinheiro, porque você tem que ser congruente com o que você sempre acreditou. Afinal, se você é pobre, você precisa ser congruente com o fato de ser pobre. Tem um galo aqui tem muito galo aqui em Minas Gerais, e me desculpa aí, mas eles vão cantar mesmo, tá bom? Então, a primeira coisa que você deve fazer para deixar de ser pobre é procurar ajuda psicológica, certo? Para poder tratar esses pequenos probleminhas, para poder tratar essas pequenas questões da sua mente, né? Tanto de autoestima, quanto de conseguir administrar riqueza, né? Quanto de congruência, mesmo porque quando somos pobres, começamos a ganhar dinheiro e até pelo que a gente aprende na vida aí, né? A gente entende que muitas vezes ser rico é uma coisa suja, uma coisa ruim, você tá desapontando algumas pessoas, mesmo que inconscientemente, muitas vezes até acreditamos que é uma coisa criminosa, né? Então, a gente precisa resolver essas questões. Então, o primeiro passo para deixar de ser pobre não é trabalhar mais, não é estudar mais, não é produzir mais. Mesmo porque se você fizer isso, você vai arranjar um jeito de voltar a ser pobre, né? Você pode ver aí os grandes campeões da Mega Sena aí, ou às vezes de reality show. A maioria deles voltou a ser pobre. Porque isso tá na cabeça, tá na autoestima, tá na sua questão do que você pode administrar e do que você acredita, né? Então, primeira coisa, vai procurar um psicólogo, vai fazer uma terapia, vai procurar um coach. Você precisa regular a sua cabeça. A partir do momento que você regula a sua cabeça, você já consegue resolver essas questões aí, você consegue se sentir merecedor. E eu vejo isso muito na minha vida. Eu vivo numa luta constante para poder sempre evoluir, por conta até do merecimento, né? Porque se eu deixo
de prestar atenção nisso, o merecimento começa a bater forte, né? Meu merecimento abaixa, eu começo a perder dinheiro e às vezes parece que o mundo tá dando errado, né? Você já reparou que tem umas épocas que parece que tá tudo dando errado? Você vai fazer as coisas, não dá certo, você não vende, seu emprego tá dando ruim, aquela coisa toda. E você não sabe por que é daquela fase. Eu já reparei que essa fase está muito ligada ao que eu tô pensando. Se eu começo a acreditar muito em certas coisas ou deixar de vigiar essa parte da mentalidade, eu começo a degringolar, né? E na hora parece que é um azar, alguma coisa assim, né? Mas quando eu saio dessa fase, eu vou analisar no fundo assim, eu começo a ver que meu pensamento estava fazendo eu de repente me sabotar, né? Então teve situações na minha vida que eu tava ganhando muito dinheiro assim, até mais que eu ganho hoje, e de repente dei aquela afundada assim, comecei a faturar zero. É lógico, eu sou empreendedor, existem altos e baixos, mas naquele momento eu comecei a pensar assim, meu Deus, acabou, secou, que não sei o que, comecei a ficar com aquela coisa toda, o que que eu vou fazer? Começou a bater, a autoestima começou a pegar pesado, a gente começa a ficar desesperado e automaticamente começa a fazer um monte de cagada. Parei, não vendi alguns dias nessa época, né, que eu estava acostumado a vender todo dia durante 6 meses, aí eu não vendi alguns dias nessa época, eu comecei a fazer promoção com medo de não conseguir pagar imposto, de não conseguir pagar as coisas da casa, e aquilo ali foi viciando minha audiência, e quando eu vi, não conseguia vender mais porque as pessoas tinham acostumado a comprar só com promoções, né, e demorou um tempo para eu conseguir contornar essa situação. E eu reparei durante esse processo que eu mesmo quando a gente cai nesse buraco, mesmo quando eu estava vendendo todo dia, fazendo algumas coisas que me davam uma rentabilidade todos os dias, eu acabava achando que eu não estava vendendo. Então, automaticamente minha visão se fechou para que eu estava sendo próspero. Eu comecei a acreditar que não, comecei a fazer esse monte de burrada e as coisas só foram piorando. Até que eu me liguei e falei assim, não, preciso voltar pro eixo. Fui lá, mais uma vez, tratei as minhas questões pessoais e voltei a faturar, né? E já tô quase chegando no nível que eu faturava naquela época, né? Isso aconteceu no final do ano passado e graças a Deus eu consegui me ligar nesse ponto, né? E hoje em dia tá muito fácil se tratar. Hoje em dia existem vários psicólogos que atendem gratuitamente em projetos. Você consegue fazer online por um preço mais acessível. Até se você quiser, no chat GPT, você pode pedir para ele ser seu terapeuta aí, se, na pior das hipóteses, fazer um acompanhamento com ele aí, só para poder você conseguir chegar no eixo, até você conseguir procurar um profissional de verdade. Mas o primeiro passo para deixar de ser pobre é cuidar da sua saúde mental. Então, é basicamente isso. Então, quer deixar de ser pobre, cuida primeiro da sua saúde mental e do que você acredita, das coisas que te ensinaram, né? A gente vai falar assim, de crença, que não sei o que, não, mas acredita nisso. É, na verdade, melhora isso, trata isso, que você vai ver que as coisas começam a dar certo. A diferença, muitas das vezes, de você que tá na merda pra uma pessoa que às vezes foi pobre como você e tá conseguindo prosperar é porque muitas vezes a família dessa pessoa acreditava que poderia fazer alguma coisa, acreditava que conseguia vender, acreditava que conseguia empreender. E por isso, aquela pessoa teve essa criação dessa mentalidade, e muitas vezes você não. Você foi ensinado que era pobre, que pobre sofre, que é difícil ser pobre, para deixar de ser pobre tem que ser criminoso, e você começa a se sabotar pensando que realmente é assim, né? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, aproveita para deixar um like, compartilhar com seus amigos, porque você me ajuda muito fazendo isso. Eu tô com uma meta aí de chegar a 500 inscritos, então me ajuda e manda pros seus amigos aí, tá bom? Comenta aqui também se isso daqui fez sentido para você e se você acredita nisso, tá bom? Tudo de bom e falou!